Oi, gente, tudo bem com vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor? Hoje nós estamos no nosso 20º episódio, um episódio muito especial, né? Estamos nos encaminhando para o final dessa série, né, de indicações literárias. E hoje nós temos o Ricardo e a Manuela. Tudo bem, gente? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Tudo senhor? bem. Boa senhora? tarde. Tudo bem, tô bem também. Muito legal receber vocês aqui com um clássico, né, do Stephen King, que a gente já apresentou, O Cemitério, né, alguns episódios atrás, e agora você vai trazer um grande clássico, né? E o Lady Killers, que é um livro novo, né, Manu, que a gente vai conhecer agora com você, né? Sim. Só lembrando que essa iniciativa, né, de criar esse podcast do Papo de Leitor é aqui da ETEC de Registro, né? E nós fazemos essas indicações literárias com os alunos dos segundos anos do ensino médio integrado ao técnico, né? Hoje nós estamos com os alunos do ensino do ETIM, que a gente chama, né? Do ensino médio integrado ao técnico do curso de desenvolvimento de sistemas, né? E eles que vão trazer para a gente os livros desse nosso episódio. Então, nós vamos começar quebrando um pouco a regra, a gente vai começar com os cavalheiros, né? Então, nós vamos começar com o Ricardo. Ricardo, conta pra gente, quem é o cara que escreveu O Iluminado? A gente meio que sabe, mas a gente quer ouvir de você. Então, Stephen King ele é um escritor norte-americano que ele nasceu no dia 21 de setembro de 1947. Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias e ele tem seu gênero principal de livros o terror, mas ele também publicou livros que abordam suspense, ficção científica e fantasia também. Sério, eu achava que que todos os livros dele eram de terror. Não, tem alguns que são de outros temas também. Mas assim, eles são bem conhecidos também, ou eles são assim mais para quem é bem mais fã dele mesmo, assim? Eles são conhecidos também. Eles não é tão famosos quanto os de terror, mas eles são bem conhecidos também. Beleza. E, Manu, quem é o autor do seu livro? Na verdade, a autora, acho, né? Autora. A autora de Lady Killers é a Tori Telfer, e Lady Killers é o primeiro e único livro dela até agora. Então, Nossa. é bem difícil de encontrar informação sobre a autora, sabe? Eu sei que ela é norte-americana e ela já trabalhou como editora de revista e professora de redação. E o livro foi lançado quando? Em 2017, foi a primeira publicação. Nossa, é bem recente É bem mesmo. novo. Ricardo chegou a falar quando o Iluminado foi publicado a primeira vez? Não, só falei sobre o autor. Mas ele foi publicado em 1977. 77. Beleza. Nossa, então a gente tem um grande mestre, né, da literatura, e a gente tem um autor iniciante. Muito legal isso, né? Essa mistura de dois autores tão diferentes, né? Agora contem para mim um pouquinho, assim, sem dar muito spoiler, evidente, né? Mas contem um pouquinho do livro. Como que é o Iluminado? Conta a história de quem, Ricardo? Bom, ele começa com o Jack, que é um dos protagonistas do livro, na sua entrevista de emprego, sendo feita pelo Sr. Uma, que é o gerente do hotel, para trabalhar como o zelador no famoso Hotel Overlook, durante todo o inverno. Jack ele aceita esse trabalho, né, na esperança de esquecer todos os seus problemas que ele teve no passado, causado principalmente pela bebida, já que ele era um ex-alcoólatra. E ele era, assim, uma pessoa mais de idade, um homem de meia idade, ou ele era mais um rapaz, assim? No livro não fala a idade dele exatamente, mas na minha interpretação, ele é um homem mais de, 40 anos, assim, 35, por aí. Sim. Não é tão velho, mas não é tão novo.
Sim, e a história se passa na cidade mesmo que ele morava, ou ele para esquecer esses problemas aí que você falou, ele tá chegando num lugar novo? Não, a história se passa no hotel. Hum, Toda ela se passa no hotel. e esse hotel ficava na cidade que ele morava mesmo, não é assim num lugar novo para ele, né? É um lugar novo também. Ele não fica no Colorado. Hum, Sidewinder, esse é o nome da cidade. entendi, entendi. Tá, e aí o que acontece quando ele consegue o emprego? Aliás, ele consegue o emprego? Eu não sei. Eu Sim, não ele sei, gente. consegue. Eu sou muito honesta para dizer que eu já vi algumas cenas de Iluminado, várias referências, mas eu nunca tive coragem. Vou ser muito honesta. Eu nunca tive coragem de assistir o Iluminado, o filme, e muito menos de ler o livro. Mas eu sei que é um clássico, é maravilhoso e tal. Mas é medo mesmo, é medo honesto mesmo. Eu sei que deve ser muito assustador, então eu nunca me aprofundei assim de saber, tá? Por isso que eu tô fazendo essas perguntas que parece que assim são muito óbvias, né? Acho que se tiver algum fã do King aí vai tá bravo comigo, né? Como ela tá perguntando essas coisas? Como ela não sabe dessas coisas? Mas juro, eu não sei, é verdadeiro, eu não sei mesmo. Então, E ele vai. ele consegue o emprego, então. Sim, ele consegue. Uhum. Então, e pelo fato de o hotel ser um lugar isolado, que fica perto das montanhas, ele acredita que todo esse isolamento, né, com ele e a família, ele acredita que isso também vai poder ajudar ele a terminar a peça que ele estava produzindo, já que ele era um escritor também. Entendi. Você falou família, ele tinha família, levou família para lá? Sim, ele levou o filho dele, o Danny, e a esposa Wendy, Hum, que era para e aí? fazer. Então, e nesse hotel já aconteceram várias coisas ruins assim. Teve como, por exemplo, suicídio, assassinato, envolvimento com máfia, dessas Hotelzinho coisas. bom esse, né? Sim. Então, mas houve um caso em específico que, que ocorreu no inverno passado, onde o último zelador ele matou suas duas filhas e a sua esposa e depois ele se matou. Não, e é aí que ele quer esquecer os problemas dele. É nesse Sim, lugarzinho aí bom. um lugar bom. Tá fácil dele esquecer os problemas dele. Mas deixa eu só perguntar, eu vou perguntar de novo, gente, porque eu não sei. Ele sabia dessas coisas? Sim, ele sabia, porque na hora Sério? na hora quando ele estava fazendo a entrevista, o gerente falou isso daí para ele. Gente do céu, ia pena. Não, eu acho que é esse lugar mesmo que eu queria trabalhar. Esse lugarzinho bacana, com essa energia boa, positiva, é esse lugar certo para eu trabalhar. Que coisa! Mas vamos lá, Ricardo, pode continuar. Então, aí a polícia diz que isso ocorreu por causa de uma síndrome, que desculpa, mas eu não vou lembrar o nome dessa síndrome, mas que ela foi ocasionada por causa de todo esse isolamento, de ele ficar preso apenas no hotel, por isso que ele ficou agressivo e matou a sua família. Mas depois do Mas aí ele desenrolar, acha que essa síndrome ela ataca todo mundo que vai para lá. Ou mais o zelador, porque eles ficavam realmente ali o tempo todo, né? sim, era por causa do isolamento mesmo, que ele só, porque Uhum, eles só ficarem no hotel e não saírem. sim. Então, mas depois, quando você vai lendo o livro, você vai descobrindo que não foi exatamente isso que aconteceu. O livro não fala especificamente qual foi o ocasionado por causa disso, A mas você causa vai. mesmo, principal, mas Isso, ele vai meio que dando pistas. isso. Hum, Então, com a chegada da família no hotel, tudo vai parecendo normal, nada de errado. Mas com o passar do tempo que eles vão ficando no hotel, o hotel vai mostrando, por assim dizer, sua verdadeira face. Enquanto isso, Jesus amado, que face é essa, Jesus? então, enquanto isso, Jack e Danny Wendy, que são a família do Jack, vão descobrindo a verdadeira história do hotel, todo o seu passado e todo o seu mistério por trás dele.
E por isso, as forças que tem no hotel, as forças sobrenaturais, eles ficam cada vez mais fortes graças à presença de Danny, o filho de Jack, que ele tem poderes, habilidades psíquicas. Ele consegue saber o futuro de algumas coisas, ou o passado. Nossa, mas antes de ir para aí, ele já sabia que tinha esses poderes ou foi no hotel que se manifestou? Não, ele já sabia. Desde menorzinho ele já sabia que tinha esses poderes, mas a família acreditava que isso daí fosse problemas, tipo como problemas de criança, como amigo imaginário, essas coisas assim. Não fosse uma coisa real. Gente, juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou um cara com poderes esquisitos num lugar esquisito. Sim, ele não era, e ela era uma criança ainda, ele era, no livro, acho que ele tinha uns 7 anos, mais ou menos. Nossa, bem pequenininho. Sim, ele não era adulto ainda, não era adolescente. Mas as E coisas, aí? então, as coisas pioram apenas quando a tempestade chega no hotel e prendem eles no hotel. Eles não podem sair por causa da neve. Aí todas essas forças, elas começam a influenciar a cabeça de Jack, já que pelo fato de ele ser um ex-alcoólatra, ter vários problemas no passado, ter seu desemprego de professor que eles tinham, essas várias situações, ele se tornou a pessoa mais fácil, por assim dizer, a ser influenciado pelo hotel. Mais vulnerável, né? Isso, mais vulnerável. E ele se torna tão influenciável pelo fantasma que ele começa a fazer coisas horríveis, horríveis. Se torna agressivo, mas se eu contar mais do que isso aí, professor, aí já é muito spoiler já. Entendi. Não, entendi. Jesus, coisinha básica, né? Um cara com. Nossa, é bom você não contar o resto mesmo, que eu quero dormir à noite. Vamos lá. Bom, aí, Manu, com esse nomezinho aqui, Lady Killers, o que você pode contar da história pra gente? Como que é, o que acontece, quem são os personagens do seu livro? Então, Lady Killers é um livro bem diferente dos que eu vi já aparecendo no podcast, porque é uma biografia. Tipo, é uma coletânea com 14 biografias de assassinas em série antigas. Tipo, traz casos antigos. Coisinha bem bacana também, né? Coisinha bem, né? Casou bem com o Iluminado, né? Mas vamos lá, explica melhor pra gente como que se organiza o livro. Então, são biografias Isso. de mulheres assassinas, é isso? Você falou Isso. 14, é isso? 14 biografias. Então, e aí são assim pequenos textos que contam como essas mulheres cometeram os assassinatos, é isso? Sim, tipo, em cada biografia vai contando como que foi a infância da assassina, né? Pelo que ela passou, como ela cometeu os crimes e como ela foi julgada na época. Como a mídia reagiu e coisas desse tipo. Sim, e assim, todas são histórias reais, né? Todas são do mesmo. Todas são do mesmo país? Ela conta Não. todas São bem diferentes, tipo, diferença de idade também, porque tem umas que são mais jovens, outras que são mais velhas. E tem gente da Polônia, da Rússia, tem do México, Alemanha. São vários casos do mundo inteiro. E de épocas diferentes também, Manu? De épocas diferentes. Eu acho que o caso mais antigo é de 1263 e o mais recente acabou por volta de 1900. Ah, não, mas são mais antigos mesmo, né? Não tem nenhum. São bem antigos. Não tem nenhum do século XX. Então, eu vou chegar lá já daqui a pouco. Porque tá. o livro, assim, eu achei ele muito divertido. Apesar do tema, né? Meio estranho falar que ele é divertido. Mas ele tem vários extras, sabe? Tipo, no fim do livro, você encontra a Galeria Letal, que traz mais 14 casos, só que menorzinhos. E lá tem um caso de 2011, assim. Então é mais recente.
Ah, então mas só nessa galeria, nas histórias, Só nas na 14 galeria. histórias, nas 14 histórias principais, são casos mais antigos. São mais antigos. Até pelo próprio livro, assim, pela edição, dá para perceber que são casos antigos, porque, tipo, tem vários desenhos de corpete, assim, tem recortes de jornais antigos, então já dá para perceber que tem essa pegada, sabe? Então, isso que eu ia perguntar para você, se você achou que a pegada do livro ela é meio que jornalística, assim, você achou? Sim, é bastante jornalística. Muito legal. Né? Porque às vezes eu gosto de ler biografia. Faz um tempo que eu não leio, mas eu gosto de ler biografia. Mas tem algumas biografias que você percebe que elas são mais o jeitinho delas, assim, ela é mais próximo de um romance. Tem algumas biografias que você percebe que o jeitão é mais de jornal mesmo. Então reúne documentos, fotos, né? Notícias de jornal, né? É mais assim. Ambas são legais, eu gosto dos dois tipos, né? Mas acho que no seu caso é como se ela tivesse feito um levantamento jornalístico de casos de mulheres que assassinaram. É isso, né? Porém, o livro ele não tem fotos assim desses 14 principais, porque como são muito antigos, tem várias fotos na internet, nunca dá para saber qual que é verdadeira, qual que não é. Mas tem várias ilustrações muito boas. É muito interessante mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente confunde a palavra divertido como se divertido, o significado, né? Como se divertido fosse só coisas alegres e tal. Mas muitas coisas elas são interessantes, né? E porque elas são organizadas de tal forma que geram interesse, são bem acabadas, trazem informações muito interessantes, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Nos 14 casos, os principais, vamos ficar só com esses, todos os 14, você tem a motivação do crime? Então, algumas, elas levaram, tipo, a motivação pro túmulo, literalmente. Mas tem vários estudiosos, assim, jornalistas até, que falam que a motivação, às vezes, era só por ver a pessoa sofrer. Nossa, eram casos de pessoas sádicas mesmo, né? Não era vingança, não era passional, né? Não foi uma coisa impensada. Eram pessoas que tinham prazer de matar, é isso? O próprio livro, tipo, dá esse destaque, sabe? Porque, geralmente, mulheres assassinas são ligadas a homicídio reativo, né? Tipo, como ciúme, coisas assim. Mas aqui tem muitos homicídios instrumentais, que são calculados, assim. Planejados, na época, isso. Na época, como é um livro que trata de casos antigos, as mulheres, elas, tipo, cuidavam da casa, cozinhavam e davam comida para os maridos, né? Então, a maioria são casos, tipo, com envenenamento. Nossa. Elas pensavam, tipo, os homens não vão estar na cozinha, então vou aproveitar isso para matar. É um tipo de poder, né? O espaço da cozinha, ele te dá esse poder porque ele é um ambiente historicamente feminino, né? Sim. Então ele se transforma num tipo de poder, né? Que nesse caso é usado para matar, né? Mas tem algum caso, assim, então o livro ele destaca esses casos em que as mulheres, como você falou, não eram assassinatos reativos. Não é porque o homem judiava, fazia mal, e aí ela, vou dar um jeito de me livrar dessa condição e vou matar, né? E a maioria das vítimas eram os maridos? Sim, eram maridos, filhos, às vezes crianças até. Sério? Sim. Tem um caso desse livro que ele é bem famoso, que é da Condessa Sangrenta, que apareceu até no American Horror Story, se não me engano. Que ela era uma duquesa, assim, digamos. E ela matava todos os criados que ela podia. Gente. Ela torturava eles. E não era presa, nada? Não acontecia nada? Não, porque na época, como ela era uma mulher muito influente, sabe? Ela era muito rica. Então, ninguém ligava para os criados, sabe? Tipo, o que acontecia com eles.
Demorou não é muito muito diferente pra de hoje em dia, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, né? Mas que é interessante, assim, a autora, ela tem no livro alguma coisa assim, ela explicando o que motivou ela a organizar um livro desse gênero? Então, eu não achei nada sobre, mas pelo visto ela parece ser alguém que gosta das histórias de true crime, né? Que é meio que o gênero do livro. São crimes reais. Ela Sim, tem um podcast, eu acho, sobre isso. Ela trabalha com isso já. entendo. E deixa eu só perguntar mais uma coisa. Como ela organiza? Ela, assim, o interior do livro, né? Você já falou que vem as histórias, vai contando cada uma das histórias, vai contando a repercussão que teve e tal. Mas, assim, ela, enquanto autora, ela dá opinião, ela faz observações, ou ela se limita a ser bem jornalística, só contar o fato e pronto? Então, lendo o livro, eu achei muito da opinião pessoal dela, sabe? É mais ela contando de uma forma leve até. É bem interessante ler como ela escreveu. Mas ela dá destaque, sabe, para certas partes. Que nem o livro, quando você abre, tem marcações, sabe, de grifa-texto. É bem interessante. Para chamar a atenção, para chamar a sua atenção para aquele pedacinho do texto, é isso? Isso. Muito interessante, né? É um gênero, como você falou, eu não conhecia, não sabia desse true, crime, né? Deixa eu ver se eu falo direito. True crime, é isso, né? Isso. São crimes reais. Desses crimes verdadeiros aí. Mas assim, normalmente o que a gente vê, né? Ou a pessoa ela pega um caso específico e transforma esse caso num romance, né? Sim. Ou ela faz uma biografia clássica, pegando lá e fala só de um. Mas você trazer vários casos e ainda dar uma colher de chá de mais 14 casos e fazer esse levantamento histórico muito antigo, nossa, é muito interessante. Eu É achei muito também. como ela organizou essa obra, né? Muito legal mesmo, né? E por ser o primeiro livro dela, é muito, muito legal mesmo, né? Que ela tenha pensado em toda essa dinâmica, nesse tipo de apresentação, no cuidado com o layout do livro para ficar, e também do jeito de escrever para ele não ficar tão pesado, já que o assunto é super pesado, né? É bem uma boa ideia, uma sacada de gênio mesmo, né? Sim, eu acho que, assim, eu devo agradecer também à editora, porque a versão, né, que saiu nos Estados Unidos, que é de onde a autora é muito diferente da brasileira. A brasileira é muito melhor. Qual foi a editora daqui? Foi a Dark Side Books. É uma editora nova, né? Não é dessas mais Não, tradicionais. eu não tenho certeza, mas deve ser bem recente ela. Ah, com certeza, porque dá esse ar de modernidade para uma obra dessa, né? E até para eles escolherem publicar um livro desse, né? Que não é um Sim, livro tão comum, né? eles têm meio que uma coleção, sabe, só sobre isso. Crime Scene, que vem vários casos de assassinos em série. Sim, entendi. Ah, então é meio a pegada já da editora, por isso que eles tiveram esse cuidado tão grande, né, com a publicação. Muito legal Exatamente. mesmo. É um livro diferente, né, porque até agora a gente não tinha visto nenhuma biografia. Até agora, eu sei que ainda acho que vai vir livros que não são ficção, Sim. mas a gente viu, não ficção, a gente viu O Príncipe, né? Mas desse jeito, como é o seu, a gente não viu ainda. Muito legal. Então, assim, duas obras que cada uma à sua maneira, claro, o Stephen King, meu Deus, do alto do trono dele, de mestre do terror, né? Traz uma obra que se transformou em um clássico, virou filme e tal, que meio que
tenta investigar, né, a mente humana. Como que a mente humana ela se transforma numa mente assassina, né? Como que isso acontece? Será que é recebendo influência de outros, de entidades sobrenaturais e tal? E uma outra obra que vê os casos de assassinato por um prisma real, né? Então, são duas obras que parecem muito diferentes, mas elas dialogam, né? Porque elas tentam, cada uma à sua maneira, investigar, né? O que leva uma pessoa a se tornar um assassino, né? Muito interessante. Agora, deixa eu perguntar para vocês, vou voltar para o Ricardo. Ricardo, como que você chegou até o livro do Stephen King? Você já leu outros livros dele? Né? Como que foi a indicação? Você assistiu o filme? Outra coisa que eu queria te perguntar. Então, eu assisti o filme depois de ler o livro. Ah, tá, mas aí primeiro você leu o livro para depois assistir o filme. Isso, eu li o livro primeiro. Ah, tá. Então, eu pesquisei na internet livros de terror, porque eu já queria... Eu ia escolher esse livro para a própria apresentação. Uhum. Aí, como eu já conheci o Stephen King mais por causa dos filmes e por causa dos livros também, mas pelo filme, eu acabei escolhendo esse. Eu li a sinopse, me interessei, aí fui escolhendo esse livro. Eu acho legal isso que você está falando. Eu dei risada porque é um jeito interessante, né? A gente não tinha. É muito engraçado ver como vocês fazem as coisas hoje, né? Porque a gente não tinha isso de procurar um livro na internet. Eu vou procurar um livro para ler. A gente não tinha muito isso, né? Hoje eu também faço isso, mas eu fico lembrando da gente há 20 anos atrás. Né? E hoje não, outros alunos também responderam assim como você, né? Não, fui procurar na lista do New York Times, os melhores livros, os livros mais vendidos. Aí procurei lá, tal, me interessei por um e procurei o livro para ler, né? E você falou, não, eu queria procurar um livro de terror, porque é o gênero mais ou menos que eu gosto, eu vou procurar na internet um livro que seja considerado um livro excelente de terror. É muito interessante, né? Que é um jeito super simples, super fácil, né? Sim. E não era muito a nossa pegada, né? Que a nossa pegada era assim, do boca a boca, né? Se alguém falasse pra gente, eu li esse livro aqui, né? Ou então, sei lá, era um livro que a escola mandava ler e você acabava lendo meio de má vontade, mas acabava gostando do livro, né? Ou então alguém falava pra gente, né? Alguém mais velho, o pai obrigava a ler, a mãe falava, né? Uma tia chegava e falava, eu li esse daqui, é super legal, leia também, né? Mas hoje é super legal ver que vocês têm a iniciativa, o leitor tem a iniciativa. Eu vou procurar um livro para ler. Não é assim, estou aqui na biblioteca, estou vendo um monte de livro, vamos ver, está aqui na minha mão. Eu vou escolher entre esses aqui que estão aqui, a minha escolha é limitada. Não é assim, né? Uma vez que você entra na internet procurando um livro, você tem, sem mentira, milhares, né? Você tem milhões, né? Você tem bilhões de livros à sua escolha, né? Que nem a Manu, você tem livro de gente conhecida, tem livro de gente desconhecida, tem livro de gente que só publica na internet, tem livro clássico que você baixa de graça, não é que nem a gente antigamente que, nossa, meu Deus, era um sufoco você conseguir um livro, né? Quando as pessoas gostavam muito de um livro, era muito difícil conseguir. Se fosse um livro desconhecido, então continuava desconhecido, né? Porque ninguém ia atrás. E hoje não, hoje é super legal. Vou sentar aqui e vou procurar um livro. É muito legal isso. A tecnologia possibilita essas coisas bacanas, né? Uhum. Agora, Manu, como que você achou esse livro? Se ele é tão desconhecido, de uma autora que não é daqui, primeiro livro dela, tão diferentão, como é que você chegou a esse livro?
Então, o meu caso foi bastante parecido com o do Ricardo, porque eu já acompanhava esse tema, sabe? Eu escuto podcast sobre, eu assisto vídeo no YouTube, assisto filme, série. Aí, quando eu tava na escola, eu vi uma menina com esse livro passeando por aí. E eu li o nome na capa, e por ele ser rosa, assim, um rosa bem chamativo, chamou minha atenção e eu fui pesquisar sobre. Caramba! Que coisa, né? A gente fala, e olha, sabe que não é a primeira pessoa que fala isso? Por quê? A gente brinca falando que a capa do livro, né? A gente meio que não dá muita bola, né? Virou meio que só um ditado, né? Ah, não compre o livro pela capa, não julgue o livro pela capa. Mas você, assim, não é a primeira pessoa que fala, professora, eu olhei a capa, eu falei, cara, que capa legal, vou dar uma olhada. E acabou se interessando. É óbvio que não foi só pela capa, né? Quando pegou o livro na mão, leu o nome, viu do que falava, se interessou. Mas é uma coisa que às vezes a gente deixa passar, né? Ah, não, a capa do livro não tem nada a ver. Até hoje em dia, com a questão do livro digital, a gente nem liga para a capa, né? Mas você vê, ainda muita gente escolhe o livro pela capa. Olha que louco, né? Que interessante. É claro que no seu caso juntou o útil ao agradável, né? Porque a capa chamou a atenção, mas quando você viu que era de assassinato, pronto, já gostou. Nossa, que negócio é assassinato. Conquistou meu coração. Você não quer ser médica legista, não, né? Eu já pensei em ser. Confesso que eu já pensei nessa possibilidade, mas acho que biológicas não combina muito comigo. Sério? E por que essa coisa de gostar de história de assassinato? Então, eu acho muito interessante, tipo, sobre o que levou, sabe? Descobrir se tem a ver com o que a pessoa passou pela infância, ou se tem a ver com a vivência dela, sabe? É bem interessante de saber essas coisas. Você já ouviu falar de um livro de uma psiquiatra, se eu não me engano, Ana Beatriz Não. Barros? Esse nome não me é estranho, mas acho que você já deve ter visto ela da entrevista. Ela é psiquiatra, ela tem um livro chamado Mentes Perigosas. Nossa, essa eu nunca vi, mas vou anotar aqui já. Deixa eu ver se é verdade, se é isso mesmo que eu tô falando. Às vezes eu tô falando tudo errado pra você. É ela mesmo. Não, o nome dela é Ana Beatriz Barbosa. Eu tava confundindo com o nome da modelo lá. Não, é Ana Beatriz Barbosa. Ela tem esse livro, Mentes Perigosas, falando sobre psicopatas. E ela tem outros livros na mesma linha, sabe? Mentes que Amam Demais, Mentes Perigosas. Ela dá muita entrevista também. Eu sempre vejo ela nas entrevistas falando, né, sobre casos de psicopatas, sociopatas. Ela lida, né, com isso, ela trabalha com isso, né? É Ana Beatriz Barbosa. Pode procurar aí, que ela aqui. é uma doutora, ela é bem conhecida, bem respeitada, inclusive, por explicar, né, o que leva as pessoas a serem assim, tão sem sentimentos, né? Inclusive, teve uma reportagem há uns anos atrás, né, que eu vi, eu não me lembro em que revista, que falava sobre as mães de crianças psicopatas. Como que era o processo? Você já viu? Não, mas me lembrou um livro que foca bem nisso. Ele não é assim real, é fictício, mas é muito famoso, que é Precisamos Falar sobre Kevin, que é sobre uma mãe de um psicopata. Era uma reportagem longa e tinha trechos dela falando também, né, de como é esse processo difícil quando os pais descobrem que os filhos são psicopatas. Porque às vezes eles acham que eles são só atentado, meio ruinzinho, com gênio forte, mas aí a criança ela vai dando pistas de que ela não se arrepende, de que ela não tem solidariedade, ela não tem empatia, não tem compaixão. Às vezes ela começa a revelar esses traços
com os animais da casa, com os irmãos. Isso é bem comum. E aí fica muito difícil depois para os... difícil não, para alguns pais é muito difícil aceitar que o filho ele tenha... e ela também lida com essa questão. Se a psicopatia é um tipo de doença, então eles podem ser condenados como pessoas que não são, né? Tem uma ex-aluna nossa da ETEC, ela fez Direito, e o TCC dela foi sobre a imputabilidade das pessoas que têm transtornos mentais, inclusive a psicopatia. Até que ponto que um assassino pode ser considerado culpado se o fato dele ser diagnosticado com uma sociopatia, psicopatia, eu não sei, eu não me aprofundo, nunca me aprofundei nesse tema, então não sei a diferença, não sei explicar como isso acontece, mas como a lei entende, né, em que casos que a lei vai mandar o cara para um hospital psiquiátrico e em que casos que ele vai ser tratado como um assassino normal e vai para a cadeia. Ela fez o TCC dela aqui, na faculdade aqui de Registro, sobre isso. Eu falo para ela que deve ser tirando os termos técnicos, deve ser um trabalho muito interessante, né? Muito interessante. A Natasha Mendes. Ela foi nossa aluna há uns anos atrás e agora ela está formada em Direito e o TCC dela foi esse. Muito interessante. Agora, deixa eu perguntar a pergunta derradeira mesmo, assim, né? Por que vocês escolheram esse livro para apresentar? Por que vocês gostaram tanto desse livro, né? Para chegar ao ponto de dizer assim, não, é esse aqui que eu vou apresentar porque eu acho que as outras, eu quero indicar porque eu acho que as outras pessoas têm que ler. Ricardo, por que você escolheu o Iluminado? Bom, eu escolhi Iluminado principalmente pela história, que é muito boa mesmo, assim. E além disso, os personagens do livro são bem... Como que eu vou dizer? Eles não são jogados na história. Todos têm um porquê de agir daquele jeito. Todos têm um porquê de estar ali naquela hora. Eu nunca li o King, né? Deixa eu só perguntar para você. Ele vai trazendo no livro, Ricardo, essa análise psicológica do personagem? Você meio que... a gente como leitor, a gente chega meio que a considerar justificável o que os personagens fazem? Pelo jeito como ele apresenta esses personagens? Sim, porque... como é o Jack que vai passar por tudo isso, ele tem um porquê passar, já que o pai dele era um pai abusivo com a mãe, com o pai, com os filhos, batia. Ele por ser alcoólatra também. Sim, ele não é um terror vazio, né? Que nem aqueles filmes. Quando eu era mais jovem, eu assistia bastante terror. Não ligava, não. Agora que eu não tenho mais paciência, mas antes eu assistia muito. E assim, tem aqueles filmes de terror que é meio vazio, né? Que é só uma questão assim de criar perseguição, criar susto na gente. É só o terror, só, né? Mas pelo que você está falando, ele não, né? Ele cria, acho que é por isso também que ele virou um clássico, né? E tanta gente lê, ele é tão famoso e já ganhou tantas adaptações para o cinema, né? Uhum. Muito legal. E, Manu, por que você escolheu esse livro? Então, Lady Killers, como eu posso explicar? Não desmerecendo os outros livros, né, sobre serial killers, mas Lady Killers, ele abre muitas portas, sabe, para várias discussões. O livro, ele foca em mostrar que a mulher não é o sexo frágil, que ela pode ser tão brutal quanto um homem, sabe, no quesito de assassinatos e essas coisas. Eu achei ele muito interessante por ter essa pegada, de ser apenas sobre mulheres. Uhum. Sim, muito, muito interessante mesmo, né? Gente, eu achei muito legal, né? O jeito como vocês apresentaram os livros e essas novas portas, né? Que vão se abrindo, assim, na literatura, né?
para todos os gostos, né? Então, você tem um grande clássico e ele reforça o porquê que um clássico vira um clássico. É porque ele foi muito bem escrito, né? É difícil, às vezes a gente pode não gostar de um autor, a gente pode não gostar de uma trilogia, de uma série de livros, pode falar que ela é meio fraca e tal, mas quando um livro se torna um clássico, ele passa por ser best-seller e vai para a estante dos clássicos, é porque ele foi muito bem escrito, né? Então a gente tem um clássico do King, que como eu já falei, né, o rei assim, do terror mundial, e você tem um outro livro novo, com um gênero diferente, com abordagem diferente de um assunto que já é por si só interessante, né? Então foi uma mistura muito interessante nesse episódio, né, de que mostra assim para a gente de novo, como a gente tem visto nos 19 episódios anteriores, da força e da versatilidade da leitura, como ela pode ser versátil, porque a experiência humana é versátil. A experiência do ser humano é versátil, é muito plural, é complexa, não é simples, é difícil, tem lances bonitos, altos, cheio de solidariedade, de bondade, mas a gente tem que reconhecer experiências, desculpa, engasguei, há experiências também muito negativas, muito brutais, como a Manu falou, e muito, como eu posso dizer, muito difíceis, né? Muito complicadas, e todas podem ser registradas pela leitura, pela literatura, entende? Todas elas, a complexidade do ser humano pode ser representada de todas as suas formas, por todas as suas perspectivas, pela literatura. Isso é fantástico, né? Sim, pouco importa o gênero muito que a gente goste, mas é preciso reconhecer que a literatura tem o poder de nos apresentar todo tipo de experiência humana. Todo tipo de experiência humana cabe nas páginas de um livro. Isso é muito legal, né? Então, agradeço a vocês por esse episódio, foi muito legal, muito interessante. Professora, desculpa eu te atrapalhar. Imagina, eu queria ressaltar um ponto do livro que eu achei muito interessante, que após a história terminar, ele é dividido em duas partes, onde é depois do ato e antes do ato. Que depois do ato, ele é mostrado tudo o que aconteceu no livro, aconteceu depois, como, por exemplo, com o hotel, com os donos do hotel. Sério? Eu não acredito nisso. Sim. Aí com os donos. Sério? Porque Sim. Isso, gente, é o sonho de qualquer leitor ávido, né? Qualquer leitor que gosta muito de um livro fica louco para saber o que acontece depois que a história acaba. Você tá entendendo? É assim, tipo um bônus. É o bônus que todo leitor pede, implora para que todos os livros tenham, entendeu? Porque todos os livros acabam no momento e você fica assim, não sei vocês, mas eu sempre fiquei, tipo assim, o que aconteceu depois? Mas e fulano? E tal coisa que ficou pendurada lá no livro? Como que se desenrolou? E aí, Ricardo, mas o que acontece? Como que ele conta? Ele conta em forma de notícia, como se fosse jornal mesmo. Legal! Aí mostra. Boa sacada. Sim. Aí, o antes do ato, ele mostra... Ele fala um pouco sobre a história dos personagens principais, que são o Jack e o Andy. Aí fala com eles, com o resto familiar dele, quando eles eram crianças. Aí, aí você vai percebendo sobre do que eles passaram para eles agirem daquela forma. E isso no final do livro? Isso, no final do livro. Aí termina a história principal, aí tem essas duas partes. Aí tem essa partezinha do antes, aí vai condenar. E depois tem a parte que depois que acaba a situação lá com esses personagens principais.
É ao contrário, é primeiro o depois do ato, aí depois é o antes. Ai, que louco, muito louco, né? Mas ele pode, né? Ele Sim, pode fazer o que ele quiser no livro dele, né? Muito ele tem legal. nome para fazer isso, né? Não é? Ele pode. Eu inverto aqui o quanto eu quiser, porque o livro é meu. E vai ficar bom, inclusive, porque eu sou bom, entendeu? Muito legal. E aí vem o depois. Aí esse depois, ele vem em forma de notícias de jornal. Isso, forma de Eu não posso noticiário. perguntar, é que eu ia perguntar assim, esse que acontece depois, te satisfez? Você Sim. ficou satisfeito com o que ou tipo assim, ah, não acredito que aconteceu isso, não, que besteira, ou não, fez sentido? Não, fez sentido, fez sentido. Eu já esperava o que acontecia com o hotel. Com o hotel eu já esperava que ia acontecer, mas o resto ele, tipo, fechou com chave de ouro, assim, o livro. Que legal, muito legal. Um dia, se eu tiver coragem de aguentar todas as partes de sobrenatural e terror, eu leio. É que eu sou muito fraca para isso, gente, eu reconheço, eu sou muito fraca. Mas, nossa, muito legal. Um toque de mestre mesmo, né? Sim. Você fala, os autores não são mestres à toa, né? Às vezes a gente fica implicando com o autor que vende muito, né? Muitas pessoas muito assim se acham e ficam implicando com os autores que vendem pra caramba, como se o fato de você vender pra caramba, sei lá, desabonasse o seu talento, né? O talento do autor, na verdade. Mas é Uhum. besteira, né? Porque o cara também não vende tanto assim no mundo todo há Ele tantos não vende anos à toa, né, senhor? à toa, né? O cara Tem um é porquê de ele ser fabuloso, tão famoso. né? E eu vou falar um negócio aqui, se for besteira, a gente vai pedir pro Arthur cortar, tá? Quem tá ouvindo a gente aí já se prepara. É ele que escreveu A Milha Verde, né? Que Eu virou não vou. aquele filme, não sei o que da Esperança. É É, isso? Que A tem Procura da Esperança, é isso? e Esse é o filme? eu acho que a procura da esperança, a espera, ai, a procura da esperança. Desculpa, o pessoal que acompanha o podcast. Não é a procura da esperança, A Espera de um é a Milagre, né? espera de um milagre. Isso, é A Nossa, Espera de que um Milagre. diferença! É que acho que em inglês é a milha verde, né? E que a Isso, cor do, mas, a se eu não me cor engano, foi ele que escreveu esse livro também. foi ele que escreveu, né? Que é um dos filmes que, meu Deus, que filme foi aquele, né? Que Uhum. absurdo de história, que história bem amarrada, triste, É. terrivelmente triste, Mas é um mas bom filme. maravilhoso, né? O Tom Hanks, meu Deus, tá demais. O ator que faz o Coffee é excepcional, toda a ambientação, tudo assim. Eu fico imaginando você ler o livro, né? A gente sabe, né, que por melhor que o filme seja, ele nunca é melhor do que o livro, né? Então eu fico Uhum. imaginando o livro, né? Então, E, assim, e falando do filme, uma curiosidade, nem o próprio Stephen King gostou do filme do Iluminado. não, mesmo com Não, o Jack Nicholson lá, meu Deus, ele todo não mundo gostou do falando filme. bem da atuação do Jack Nicholson, né? Ele não gostou? Não. Mas ele pode, né? O livro é dele, a história é dele, ele pode, ele tem o direito Mas de eu não também não gostar. gostei do filme, Franceira. Não Fala bem a gostou? verdade, porque tem bastante diferença entre o livro e o filme. Dos detalhes, você diz, dos personagens ou Sim, dos acontecimentos mesmo? os personagens e o acontecimento. O final é totalmente diferente, por exemplo, do que acontece no. Que coragem de mudar o final, né, de um livro do Sim. Stephen King, né? Então, Então, né, que coragem. E é um filme muito falado, né? Eu não, assim, nunca assisti também porque não tive coragem, mas assim, é muito bem falada a atuação dele e tal, né? A cena dele quebrando a porta, né? icônica essa cena. É icônica com a marretinha, assim, viu? Eu sei, eu só não tenho coragem de assistir inteiro, mas eu sei, assim. E não, o próprio autor não gostou, né? Mas eu acho que é Foi. comum também os autores não gostarem das adaptações para o cinema, né? Acho que é meio comum, né?
também, né? É porque não dá para ter tanto detalhe que nem no livro, né, professor? Não, nunca No dá, filme. né? Não dá para dar o mesmo toque no caso, né, de terror, de medo. A análise psicológica dos personagens também, ela fica aquém, né? Você consegue até acompanhar no filme, né? Tá aí o Coringa para provar. Mas, Sim. né, no livro você constrói, né? A análise psicológica dos personagens vai sendo construída, né? Página por página. Então, ela é mais profunda, evidentemente, né? Sim. Mas que legal. Bom Professora, ponto que você deu. Pode falar, Manu. licença, Ricardo, se não me engano, não foi ele que fez o próprio filme? De tão indignado que ele ficou? O Stephen King não fez um filme também sobre o Eu Iluminado? não vou saber se eu te dar essa resposta, mas o filme O Iluminado mesmo não foi ele que fez. Sim. Ah, Mas ele meio que fez uma adaptação do Iluminado, Manu, é isso? Mais ou sim. menos? Porque teve uma primeira que ele não gostou, né? Aí ele foi lá e fez a dele. Mas também não agradou muito, pelo que eu soube. Porque o que a gente mais conhece é o que não foi feito por ele, né? Sim. Mas essa vai ser sempre um desafio, né? Livro versus filme. Acho que é sempre um problema sem solução, eu acho. Porque a gente quer ver o filme, mas a gente tem ciúme do livro. E aí quem é fã demais, nossa, é um saco. E aí o autor também, mas o diretor... olha, essa é uma discussão para a eternidade. E o Livro filme também não versus... pode ser muito grande assim também, né, professor? Senão acaba Sim, se tornando entediante também. Você tem que colocar uma história em 2 horas. A Milha Verde, A Espera de um Milagre, tem quase 3 horas de duração, né? E assim, para você assegurar um filme bom com 3 horas de duração, olha, o filme tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom. Eu sou fã de Senhor dos Anéis, então não posso opinar sobre filme grande. Não, mas aí você meio que já ia para o cinema esperando, porque você sabia o tamanho do livro, você entendia a história, então você já ia meio para o cinema sabendo. Quem entrava para assistir O Senhor dos Anéis com pressa, vai para casa dormir, né? Porque você vai querer assistir O Senhor dos Anéis com pressa, tem que terminar logo, eu tenho que ir para casa, lavar louça. Não dá, né, gente? Então, assim, eu acho que também a gente, como leitor, se você já é leitor do livro, você meio que já tem que ir meio preparado para o que você vai receber, né? E aí você, lê O Senhor dos Anéis e aí depois querer uma adaptação rapidinha, aí é sacanagem, né? Aí não dá, né? Mas assim, é um dos filmes que conseguem, não perfeitamente, né? Claro, mas eles conseguem chegar muito próximo do universo, né? Do Tolkien. Acho que até pela tecnologia, né? Que da época que foi possível fazer, né? Mas claro que nunca chega aos pés do filme, do livro, né? Mas pelo menos é uma adaptação super bem feita, bem acabada, bem cuidada, né? Um registro assim, né? Da obra Foi do feito de qualquer forma, né? e isso foi feito com muito esmero, né? É Teve muito o legal. respeito pelo livro e toda a história. Sim, por um clássico, né? Eu acho que no caso do Tolkien, assim, o maior desafio era você recriar aquele universo todo, né? Tem razão. E eles tiveram um cuidado muito grande, né, de fazer essa recriação, né? É muito legal, é uma obra muito respeitável, eu acho, eu adoro. E eu adoro assistir também, né? Eu adoro assistir. Não importa quantas vezes passe, né? Daquele filme que você tá passando assim o canal, aí, eu tô passando Senhor dos Anéis, vou sentar aqui, né? Enfim, né? Mas vamos lá. Gente, muito obrigada, vocês foram ótimos, né? A apresentação de vocês foi muito legal, fiquei muito feliz. Espero que quem acompanha os nossos episódios também tenha gostado, também se interesse, né? Crie coragem para ler histórias de terror, se for que nem eu. E se gostar de história de terror, é um prato cheio. E se gostar de histórias de assassinato, que é mais ou menos dentro do mesmo universo, esse episódio foi um prato cheio para vocês, né? A gente fica por aqui.
Até o nosso próximo episódio. Tchau, Ricardo. Tchau, Manu. Obrigado, Arthur, por estar aí ajudando a gente. Até mais. Até o nosso próximo episódio. Tchau.